Programa Rompendo em Fé, com a missionária Ivina Medeiros. Olá, queridos. Esse é o programa Rompendo em Fé da Comunidade Evangélica Emanuel. E eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar mais uma vez aqui diante de vocês, com a presença de vocês, para podermos exaltarmos e glorificarmos o nome de Jesus e ao mesmo tempo dividirmos uma palavra que vai abençoar nossas vidas, que com certeza irá trazer a esperança de volta aos nossos corações, diante de situações adversas que nós temos vivido, diante de realidades que muitas e muitas vezes fogem do nosso controle e nós não temos a capacidade de administrar. Porque como seres humanos, todos nós somos limitados e é isso que nós precisamos entender. E quando nós temos esse entendimento, nós aceitamos verdadeiramente que Deus, Ele tem poder para mudar a história, que Deus, Ele tem um controle da situação, que Deus verdadeiramente está no controle de nossas vidas. Poucas pessoas aceitam, poucas pessoas entendem, até porque, para termos este conceito, nós precisamos ter fé em nossos corações. E a fé, já diz o apóstolo Paulo, que ela só vem através do conhecimento da palavra, de ouvirmos a palavra de Deus. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesse dia tão especial para nós, para que nós venhamos verdadeiramente diante do que nós temos vivido, diante do que nós temos passado, nós venhamos gerar essa esperança em nossos corações. Porque como seres humanos, nós precisamos vencer desafios, nós precisamos estar de pé nos momentos mais difíceis e mais caóticos da nossa história, da nossa trajetória. Porque como seres humanos, nós podemos nos abater, nós temos momentos de alegria, nós temos momentos de tristeza. Mas como eu tenho o costume sempre de falar na igreja, nem todo dia a gente vai estar triste e nem todo dia a gente vai estar alegre. Isso significa dizer que nós vivemos de etapas diferentes e são essas etapas que vão formatando a nossa história, que vão construindo a nossa vida. E quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente encontra vários personagens que Deus levantou para glorificar o seu santo nome. Mas antes que esses personagens, sejam homens ou sejam mulheres, antes de Deus usá-los, antes de Deus capacitá-los, Deus simplesmente permite que todos eles, sem exceção, eles viessem passar por um grande processo, porque não tem como nós aceitarmos a vontade de Deus para nossas vidas se simplesmente nós entendermos o projeto de Deus, não tem como nós aceitarmos aquilo que Deus tem e quer fazer através de nossas vidas, se nós não nos submetermos ao processo que Deus tem para cada um de nós. E eu gostaria de ler um texto muito conhecido, que muitas pessoas conhecem, mas muitas dessas pessoas que conhecem esse texto, alguns que não conhecem esse texto, eles não têm noção do que este homem passou, do que este homem viveu, do que este homem enfrentou para que ele se tornasse quem ele se tornou, que a Bíblia simplesmente fala que ele é o pai da fé. E é lógico que eu estou falando de Abraão, que antes era Abraão, e Deus vai trabalhando no seu coração, Deus vai trabalhando na sua mente, Deus vai permitindo ele viver várias e várias transformações, como várias e várias etapas, até alcançar o nível de espiritualidade para que Deus pudesse realmente ser glorificado através da vida de Abraão. Abraão tinha fé? Ele tinha fé, mas a fé de Abraão era na existência de um Deus diferente, a qual ele não se misturou com a sua família, que era uma família idólatra, que era uma família criada por um homem por nome de Terá, que esse era escultor de imagem de esculturas, que era o pai de Abraão. E Deus chega para Abraão, e é justamente nesse texto que eu vou ler para vocês, que se conta no capítulo 12 do livro do Gênesis, que a Bíblia vai dizer que veio o Senhor a Abraão e disse: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não deu uma bússola a Abraão, Deus não deu endereço a Abraão, Deus não disse qual seria a terra que ele ficaria ou o lugar que ele habitaria. Isso já nos dá a entender que a fé de Abraão fez com que ele aceitasse tudo aquilo que Deus vinha falando, tudo aquilo que Deus revelava,
tudo aquilo que Deus mostrava. Isso faz uma diferença muito grande nas nossas vidas, que hoje somos a igreja do Senhor, que somos cristãos, porque existem pessoas, até mesmo dentro da igreja, que Deus fala uma coisa, ela reage de uma forma diferente. Deus pede algo, ela simplesmente se faz de ouvido de mercador, simplesmente não estão prontas para atenderem a Deus ou para se submeterem àquilo que Deus quer. E isso tem um nome, como eu já falei, é processo. E este processo é que vai nos fortalecendo, este processo é que vai gerando maturidade espiritual, esse processo é que edifica a nossa fé, este processo é que nos consola. E diante de todas essas realidades que eu acabei de citar, nós simplesmente passamos a crer que é onde Deus nos coloca, independente do que nós estamos vivendo, independente do que nós enfrentamos, independente de todas as disparidades que possam acontecer em meio a essa trajetória, a nossa confiança, ela não é abalada. E Abraão sai da terra de Ur dos Caldeus. E quando ele sai da terra de Ur dos Caldeus, ele sai com uma comitiva. Ele sai com um rapaz por nome de Eliezer, que se tornaria o seu servo mais antigo e mais fiel. Ele leva o seu sobrinho Ló, ele leva a sua esposa, que até então tinha o nome de Sarai e não de Sara. Depois os nomes são trocados, Deus confirmando o chamado de Abrão, que passa a ser Abraão. Mas nesse percurso aqui, a Bíblia vai dizer que a primeira terra, o primeiro lugar aonde ele para é na terra do Egito. Existia uma grande fome sobre a terra. Agora, como é que Deus tira alguém de dentro da sua casa, do seu conforto, do meio da sua família, do meio da sua parentela, deixando para trás os seus bens, deixando para trás uma história, e de repente esse homem se encontra em um lugar onde a fome era tremenda sobre a face da terra. Mas quando a gente continua lendo, continua simplesmente navegando aqui na palavra de Deus, nós vamos ver que no capítulo 13, a Bíblia vai dizer que Abraão era rico em ouro, em prata e em gado. Isso significa dizer que Deus, além de cuidar de Abraão, além de proteger Abraão, ele também prosperou Abraão. E diante de toda essa realidade de mudança na vida de Abraão, esse homem se torna verdadeiramente o pai da fé. Ele se torna uma grande referência. E os povos pagãos pelas quais ele passa a ser conhecido, todos eles queriam ver e conhecer quem era este homem por nome de Abraão. E muitas vezes acontece também conosco em nossas vidas atuais. As pessoas nos conhecem de uma forma, as pessoas nos passam a ver agora de outra maneira completamente diferente. Quantos amigos meus que crescemos junto na época de colégio, na época da adolescência, eles me veem hoje, sabem que eu sou ministro da palavra e eles simplesmente notam a diferença sem que eu fale nada, sem que eu exponha nada. Eles simplesmente veem a grande diferença. Da mesma forma era na vida de Abraão. E quando isso acontece, Deus já tinha feito muitas maravilhas em sua vida, mas existia uma promessa diante desta saída. E duas coisas aconteceram aqui. Primeiro, Abraão, ele aceita aquilo que Deus fala. Tem muita gente que quer mudar de vida, tem muita gente que quer crescer, tem muita gente que quer prosperar, tem muita gente que quer ser abençoado, mas o que Deus fala, essas pessoas fazem ao contrário. Abraão, ele simplesmente ouve a voz de Deus e obedece à voz de Deus. E quando ele sai, começa-se o processo. E esse processo, ele terminaria em um grande projeto. E este projeto de Deus na vida de Abraão era simplesmente fazer com que ele fosse pai de multidões ou pai de uma grande nação. Mas para isso, Abraão tinha que ter uma descendência. E a sua mulher era estéril. Aí onde está o grande mistério de Deus. Porque se Abraão já sai com 75 anos de idade, da terra de Ur dos Caldeus, a sua mulher era estéril, como Deus poderia suscitar uma descendência a Abraão se ele não tinha a capacidade
necessária para ser pai, pela própria idade e também por a sua mulher ser estéril. Mas como a Bíblia diz que não há nada impossível para Deus, Deus transforma uma impossibilidade em uma grande possibilidade para que o seu nome seja glorificado. E é bom que nós venhamos entender que tudo que Deus faz nas nossas vidas não é para que nós venhamos nos vangloriarmos daquilo que Deus fez, porque tem gente que não entende, mas é para que o seu nome seja glorificado. Porque nós, como cristãos, nós, como igreja, o propósito de cada um de nós, mesmo aqueles que não entendem, é glorificar o nome do Senhor na face da terra. E simplesmente nasce o filho de Abraão por nome de Isaac, que era a promessa de Deus para a vida de Abraão. E aí sim vai se estendendo toda uma geração para que desse continuidade esse grande projeto de Deus para nossas vidas. Isso significa dizer que Deus não depende de nós, mas Deus conta com cada um de nós. E se Deus conta com cada um de nós, a única forma que nós temos de cooperar com esse projeto, ou com o processo de Deus, ou com tudo aquilo que Deus permite nós vivenciarmos, é simplesmente nos submetermos à sua voz. E Abraão, ele faz isso, mas ele faz com perfeição. E isso também não significa dizer que Abraão não passou por momentos difíceis. Quando a gente lê a história de Abraão, que começa aqui no capítulo 12 do livro do Gênesis, que vai até o capítulo 25, 22, 23 desse mesmo livro do Gênesis, a gente percebe que Abraão, ele teve que combater várias guerras e Deus deu vitória a Abraão. Ele passou por várias necessidades, ele teve muitos desafios na sua trajetória, mas ele já sabia de tudo isso, que ele ia passar por tudo que ele passou, porque essa preparação veio da parte de Deus. Deus fez uma promessa, mas Deus não entregou a promessa de imediato nas mãos de Abraão. Aí é onde muitas pessoas se decepcionam, muitas pessoas se frustram, mesmo conhecendo a palavra, mesmo estando dentro da igreja, mesmo sendo pessoas de fé. Porque nós, como seres humanos, nós somos imediatistas. Nós queremos sempre as coisas para ontem. Nós não esperamos o tempo certo. Quando Salomão vai dizer, no capítulo 3 do livro de Eclesiastes, que há um tempo determinado para todo o propósito na terra. Isso significa dizer que nós não podemos atropelar aquilo que Deus já determinou para nós que somos seus servos e que somos a sua igreja. E para todos aqueles que irão se voltar para Deus ou que já se voltaram para Deus. Eu não estou aqui por acaso, por exemplo. Eu me converti há 34 anos atrás. Hoje, já estou com 24 anos de ministério pastoral. Mas nesses 10 anos, até chegar a ser ministro de Deus, muitas coisas aconteceram. E eu passei a entender que dependia de mim o que Deus iria fazer, o que Deus me prometeu, o que Deus simplesmente iria completar na minha vida. Eu entendi tudo isso. E quando eu entendi, eu aceitei. E quando eu aceitei, eu dei a liberdade a Deus para que agisse conforme a sua vontade e não a minha. Que foi justamente o que aconteceu aqui na vida de Abraão. Foi o que aconteceu na vida de Moisés. Foi o que aconteceu na vida de Josué. Foi o que aconteceu na vida de todos aqueles que aceitaram o propósito de Deus até nós chegarmos aonde nós estamos. Isso fica um ensinamento para você que me ouve, que me vê nesse dia, que foi o Senhor que fez, para você ter a convicção realmente que Deus age nas nossas vidas, que Deus realmente, Ele é fiel, que Deus cuida verdadeiramente daqueles que se propõem a depender dele, que foi o caso de Abraão, que foi o caso de todos aqueles que simplesmente também se submeteram ao propósito de Deus. E Abraão, ele continua na sua trajetória. Nasce o seu filho por nome Isaac, como eu já falei. Só que quando nasce o filho de Isaac,
vem uma certa acomodação no coração de Abraão. Porque a Bíblia vai dizer que desde a sua saída de Ur dos Caldeus, aonde Abraão chegava, ele levantava um altar e ele simplesmente ali, ele adorava a Deus. Só que quando o filho nasce, Abraão, ele simplesmente para de levantar o altar e de adorar. Muitas pessoas fazem a mesma coisa na igreja. Quando são abençoadas, elas se acomodam. Acomodação, ela gera prejuízo na nossa vida. Ela nos tira do foco. Ela simplesmente faz com que nós venhamos automaticamente negligenciarmos o que Deus quer para nossas vidas. Foi quando Deus se apresenta a Abraão e simplesmente pede o seu filho Isaque em sacrifício. E ali, um altar novamente é levantado. É Deus dizendo para mim, para você, para todos nós, que nós não podemos parar de adorar. Está doendo? Adore da mesma forma. Está sendo provado? Adore da mesma forma. Tem desafios grandes, tem gigantes? Adore da mesma forma. Deus te deu tudo o que você pediu? Adore da mesma forma. Porque a nossa adoração é a forma de reconhecermos verdadeiramente o que Deus fez por nossas vidas. E isso tem um nome muito grande e muito forte, que tem um peso excelente diante de Deus, que se chama gratidão. E neste momento aqui, essa história se completa, mas de uma forma perfeita, porque tudo que Deus faz, diz a Bíblia Sagrada, que é bom. Se Deus fez o melhor para Abraão, se Deus está fazendo o melhor para mim, Deus vai fazer o melhor para você também. Tenha certeza disso, em nome de Jesus, que Deus vai honrar a sua fé. Pode esperar e pode confiar que esse Deus, ele não falha nas suas promessas. Mas vamos orar agora pela sua vida, vamos orar a Deus, vamos buscar a sua presença, vamos dar continuidade a esse grande chamado que Deus tem em nossas vidas, porque nós estamos aqui para glorificarmos o nome do Senhor. Nosso Deus, Pai Santo e Pai querido, na tua presença e oração eu te louvo por essa oportunidade de mais uma vez estar exaltando o teu santo nome. Mas existem pessoas que estão nos ouvindo, existem pessoas que estão nos vendo neste momento, Senhor, através desse canal de comunicação que o Senhor nos deu a oportunidade de simplesmente fazermos a tua obra. Que o Senhor possa se compadecer dessas pessoas, que o Senhor possa abençoar para a honra e para a glória do teu santo nome. Pois é em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e agradecemos. Este é o programa Rompendo em Fé, da Comunidade Evangélica Emanuel. Eu sou o pastor Arildo Silva, pastor do Ministério da Comunidade Evangélica Emanuel. E você é nosso convidado para estar conosco nos cultos de terça e quinta, que são às 19h30, e nos domingos, às 18 horas, que é o nosso culto de louvor e adoração. Fica na rua Padre Anchieta, número 90, no bairro Monte Castelo, bem pertinho aqui da esquina da Avenida Francisco Sá. E Deus abençoe, continue crendo, continue esperando e na dependência de Deus, que Deus vai lhe honrar para que o nome dele seja glorificado. Com certeza isso vai acontecer. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Palavra, cura e libertação na Comunidade Evangélica Emanuel. Nessa noite Deus vai visitar, nessa noite Deus vai te tocar, nessa noite Deus vai simplesmente responder. Aqui é o endereço do seu milagre. Rua Padre Anchieta 90, Monte Castelo. Venha viver uma experiência sobrenatural de Deus através da pastora missionária Ivina Medeiros. Uma grande concentração de fé e milagres na Comunidade Evangélica Emanuel. Cultos, segundas, terças e quintas-feiras, às 19h30. E aos domingos, às 18 horas. Programa Rompendo em Fé, com a missionária Ivina Medeiros. É forte, Brasil!